Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, todos bem? Estamos nós aqui neste dia, estamos eu e minha esposa aqui dentro do carro, porque estou trabalhando, na verdade, ainda, mas não poderia deixar de gravar. Eu ia esperar para chegar em casa para poder gravar esse vídeo, mas este vídeo já estava para ser gravado já há muitos dias. E o Espírito Santo vem me incomodando. Filho, traz a palavra que lhe foi dita. Fala sobre aquele assunto. Porque quando o assunto é polêmico, eu fico meio constrangido, mas eu sei que quando é Jesus, Deus o Pai e o Espírito Santo pedindo para falar, é porque tem um propósito. O propósito qual é? Fazer com que todos nós tenhamos a consciência daquilo que vai ser dito, daquilo que não pode ser feito, daquilo que é pecado. E o primeiro texto que hoje vai ser trazido é justamente Romanos 6:23, que fala o quê? Que o salário do pecado é a morte. Amém? Para você que já é inscrito no canal, seja bem-vindo novamente. Continua compartilhando o vídeo, continua mostrando para as pessoas que existe um canal onde não existe teologia, mas sim palavra. Por quê? Porque Jesus ele fala o quê? Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Qual é a verdade? Quem é a verdade? Jesus Cristo. Conhecendo, estando e permanecendo na palavra e sendo discípulos de Jesus, nós conhecemos Ele e vivemos para Ele. E somos libertos por Ele, a verdade. Amém? Bom, gente, o assunto hoje... e para você que está passando aqui pela primeira vez, não se assuste com o tema. Não fique horrorizado, achando que eu estou falando por julgamento de alguém, não. Esse vídeo eu estou trazendo para que nós possamos nos colocar a pensar sobre cada uma das atitudes, pensamentos que temos, para que nós possamos tomar posse da palavra que diz o quê? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sempre seremos falhos e pecadores. Não existirá jamais alguém que se converterá a Jesus Cristo e será perfeito. Perfeito só Ele. Nós, para a nossa carne podre, nós somos falhos, pecadores, e a nossa vida dia após dia tem sempre um pecado, tem sempre uma coisa errada, um pensamento, uma atitude, uma palavra. Então quer dizer, relaxa, mas fique atento àquilo que vai ser dito aqui hoje, porque o mais importante é que você aprenda com aquilo que Jesus nos deixou de mais precioso, sabedoria, palavra, permaneça na palavra para ser discípulo, para que depois no grande dia você não escute Jesus assim, afasta-te de mim, pois eu não te conheço. Pelo contrário, que no grande dia ele te abraça e fala, filho, eu estava te esperando. Amém? Essa é a minha esperança, acho que é a esperança de todos, não é verdade? O assunto hoje é a pastora que foi assassinada pelo seu próprio marido. Se eu não me engano o nome, até esqueci, mas é Sara Mariano, né? Que teve uma morte até, digamos, cruel, porque o marido, além de ter sido assassino, ele mentiu e queimou o corpo, né? Ou metade do corpo, não sei como ficou, não me interessa também, porque acho que não há por que ficar pensando. E logo depois veio à tona que o marido havia perdido a cabeça e a matou porque ela o estava traindo, né? É muito complicado, porque como uma pessoa pode conhecer Jesus e viver uma vida de adultério? E é isso que nós vamos entender com as palavras que eu vou trazer aqui. Lembra quando eu trouxe aqui no canal sobre a Flor de Lis, que matou o pastor? Eles tinham uma vida desregrada no sexo, nas traições. Mais uma vez, nós estamos vendo uma pessoa que subia aos púlpitos para cantar, subia aos púlpitos para louvar, mas estava em adultério, traindo seu marido. Então quer dizer, olha só que coisa complicada, não é? Olha que coisa abominável, né? Quando nós percebemos que pessoas são levadas aos templos para serem adoradas pelo homem, né? Porque, nossa, agora canta bem. Mas por trás de tudo isso tem algo que não bate com aquilo que
que é Jesus, né? Por isso que eu falo, quando Paulo fala sobre o véu que ainda está sobre o rosto, e aí quando a gente vê esse tipo de situação, a gente é levado até o Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, a gente vê Salomão, Saul, Davi, todos eles eram prostitutos. Traíram suas mulheres, tinham concubinas, tiveram várias mulheres, filhos com várias mulheres. Isso é traição, isso é adultério. A gente vê, por exemplo, tá passando lá na Record, lá a série Reis, a gente vê o Salomão ou o Davi casado com uma mulher, daqui a pouco a mulher fica enfurecida porque soube que ele se deitou com outra. Então, quando se diz adultério, traição, a gente é remetido aonde? Lá no Antigo Testamento, que é onde nós não vivemos, porque lá não é Deus o Pai, é o Deus de Israel, Jeová. Mas enfim, vamos anotar aí os textos que vão ser trazidos hoje. Primeiro texto que nós vamos abordar agora, eu quero que vocês possam marcar aí, Romanos, capítulo 6, no versículo 23. Você pode ler o capítulo 6, do 1 até o 23, que você vai entender muito melhor. Eu vou trazer só esse versículo para resumir a questão da morte da pastora. Tá bom? Então, Romanos 6, 23. Mais uma vez eu peço, não estou julgando a pessoa que já está morta, mas aquilo que ela fez reflete na vida das pessoas que não conhecem Jesus. Porque todo mundo fala assim, lá, a pessoa canta, vai lá não sei aonde, fala de Deus, fala de Jesus e faz isso. Então isso mancha cada vez mais a imagem de Jesus, sendo que a pessoa não vive Jesus. Isso mancha a imagem que as pessoas têm de você quando você, por exemplo, eu tenho esse título de pastor, que para mim não importa nada. A pessoa fala, lá o pastor, olha o pastor, olha lá, é pastor. Entendeu? Então é muito complicado, mas vamos lá, Romanos 6,23 fala o quê? Acho que você, texto muito conhecido, mas vamos lá. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é o salário do pecado? A morte. Você pode falar assim, nossa, mas tá falando da mulher que já morreu assim, que falta de respeito. Ela pecou. Por mais que o seu marido tenha feito o que fez, que também está já no inferno, com o pé no inferno, não terá salvação, ela também. A morte dela foi consequência do ato que ela cometeu. Ah, mas é porque ela já estava cansada do marido, que o marido judiava. Gente, mas a traição não tem justificativa. O traidor, ele vai achar em tudo que ele vê de errado a pessoa motivos para dizer assim, ó, eu traí porque ele isso, eu traí porque ela aquilo, eu traí porque... Não tem justificativa. Se você está casado com alguém é porque... como que eu vou dizer? Deus colocou você com aquela pessoa porque é a propósitos de melhora na sua vida espiritual, de melhora na sua vida física, enfim, você está casado, né? Porque você tem um propósito na vida da outra pessoa e a outra pessoa na sua. Eu, por exemplo, quando casei com a minha esposa, eu vim para o Brasil convicto porque Deus falou, é ela. Nós temos problemas, como todo mundo, gente. Não adianta falar assim, a pastora é santificada dentro de casa, não. Às vezes eu sou terrível, sou chato, como diz minha esposa, sou chato, mas nós fomos colocados um para o outro porque havia um propósito. Havia um propósito para mim e para ela. É diferente. Mas não é porque nós vivemos assim, que somos de Deus, porque a gente acredita em Jesus, que a gente é bom, não. A gente, pelo contrário, a gente tem problema como todas as pessoas. Brigamos, discutimos, temos diferenças, enfim, tudo isso. Mas uma coisa que eu jamais falei com a minha esposa, e minha esposa jamais comigo, é traição. Então é diferente, é você ter atitude que seja uma atitude que comprove que Deus é na sua vida, que Jesus é o tudo para você, que você não vive mais a vida dessa terra, mas você tomou posse da palavra que diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Se ela pecou, se ela cometeu adultério, independente do que o marido faria ou fazia contra ela, ela pecou. O salário do pecado é a morte. E o diabo foi, cutucou o marido dela e falou assim, ó, vai lá, mata de tal forma e bota fogo. Então quer dizer... Aí vamos para o segundo texto, que é primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6. Eu vou ler os versículos do 9 até o 13. O 11. Do 9 até o 11, tá bom? Então, primeira carta aos Coríntios, escrita por Paulo, capítulo 6, do versículo 9 até o 11. Aqui tem um subtítulo aqui, que fala, Paulo critica o litígio entre os irmãos. Então, também já dá para entender bastante. Vamos lá, anotou? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, do 9 até o 11. Amém? Então diz assim, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem às práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Alguns de vós éreis assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E aí você fala assim, então pastor, mas olha lá, no final está falando lá que vocês fossem lavados, santificados. Mas agora vocês vão entender a diferença muito grande sobre uma coisa e outra. Vamos lá. João, no capítulo 8, eu vou ler do versículo 5, não, eu vou ler do versículo 7 até o 9. Eu acho que eu vou, ao invés de ler do 7 ao 9, eu vou resumir do 10 até o 11, tá? Então, João, capítulo 8, do versículo 10 até o 11. E o subtítulo aqui é A Mulher Apanhada em Adultério. Mas vamos entender. Levantando-se e não vendo ninguém, senão a mulher, Jesus lhe perguntou, mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Aqui é muito simples quando Jesus fala sobre essa questão, porque naquele momento, quando levaram Marta, pegam em adultério, e os sacerdotes falam, não, mas na lei de Moisés, a mulher ou o homem adultério, normalmente a mulher, nem adultério, é apedrejada. E Jesus, naquele momento, tá ali olhando para o chão, passando o dedo no chão, olhou e falou assim, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí foi que Jesus pegou todo mundo pela sua maior ferida. Ixi, eu peco pra caramba. Aí o outro também, eu peco pra caramba. Aí vem o outro, eu peco pra caramba. Então, foi todo mundo saindo, foi todo mundo deixando de lado, né? Todo mundo foi indo embora. Até o momento que não ficou ninguém. Mas preste atenção. No texto anterior, lá em 1 Coríntios, quando fala assim, mas vocês foram lavados, santificados. O problema é que, quando Jesus aqui fala para Marta, assim, então, nem eu te condeno, então vais e não peques mais. E no texto em Coríntios está falando que as pessoas pecam com frequência, são os adúlteros com frequência, os idólatras com frequência, e todos os outros ali que foram falados em frequência. A pessoa da pastora, ela não havia traído uma vez, ela estava num relacionamento extraconjugal com o outro homem. Então, quer dizer,
ela não conheceu Jesus a ponto de entender que ela não poderia viver daquela forma. E ela foi persistindo, até que chegou um momento que aconteceu, ela morreu pelo próprio pecado. Ela pecava e o marido foi e matou. Por quê? O salário do pecado é a morte. Infelizmente. E aí eu pergunto para você, aí nas redes sociais ficou aquela comoção, porque a pastora foi morta pelo marido de uma forma cruel, horrenda. Mas gente, infelizmente, eu e você sabemos que o diabo, ou Jeová, ou quem quer que seja, ele, no momento em que você cometeu um erro, que para eles seja um erro grotesco, você vai padecer. Vocês podem falar o que for, mas eu tenho comigo, eu vivo falando isso para minha esposa e para algumas pessoas assim, quem conhece verdadeiramente Jesus Cristo não tem morte horrenda, não tem morte cruel. Quem conhece Jesus verdadeiramente normalmente morre tranquilo, dormindo, não de acidente, não de tragédia, não de assassinato. Isso eu falo com uma certeza no meu coração. Não é que isso é uma verdade, mas eu tenho certeza absoluta de quem conhece Jesus verdadeiramente, quem tomou posse da palavra que diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem tomou posse da palavra de que Jesus falou assim: se permanecerem na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Se eu tomar um tapa, eu dou outra face. Gente, são coisas que Jesus deixou bem claro para que nós pudéssemos, dia após dia, nos tornar melhor. Nos tornar melhores. Você acha que a nossa passagem por essa terra é passeio? Que é por um propósito, que é só por um propósito, que é porque eu tenho que louvar ao Senhor, porque eu tenho que ser pastor, Não! O propósito para nós nessa terra é dia após dia aprender com os nossos erros, com as nossas falhas, porque no grande dia, mesmo sendo falhos e pecadores, Jesus conhece a nossa mente, o nosso coração, e Ele vai falar assim: filho, eu estava te esperando. Enquanto outros, afasta-te de mim, pois eu não te conheço. Por quê? Porque a vida que temos aqui não é para ficarmos ricos, não é para criar isso, criar aquilo, é para que possamos aprender a ser melhores. Se você ainda insiste nos seus erros, se você ainda insiste nessa pataquada da sua vida, porque eu não vou mudar, porque eu tenho raiva da pessoa, porque eu tenho inveja da pessoa, porque eu quero que o povo se exploda. Gente, a gente tem que melhorar. É isso que Jesus deixou. A palavra nos ensinar. As pessoas não entendem isso. A nossa vida, o Espírito Santo me revelou isso. Quando me revelou isso, eu falei: meu Deus. A vida é um vapor que se dissipa, só que enquanto este vapor não se dissipar, temos tempo de nos tornar melhores. Temos tempo de nos tornar melhores. Temos tempo de nos largar dos vícios, temos tempo de largar das coisas desta terra, temos tempo de não mais nos preocupar com as coisas dessa terra e temos muito tempo de pensar nas coisas do céu. Infelizmente, a gente vê tantos casos de pastores que traem, pastoras que traem. Muitos não morrem, muitos não são assassinados, mas já estão condenados. Tá lá. Não herdarão o reino do céu. O adúltero, a gente já sabe. Então, meus queridos, infelizmente, para quem conheceu a pastora, eu não conheci, nem sabia. O dia que eu fui conhecer, que eu pus no YouTube, infelizmente já tinha um louvor que era assim, até o refrão eu lembro. Assim: desperta, não sei o que de Jeová. Eu falei: pronto, já falou Jeová, já percebi tudo, infelizmente, né? Então é isso, meus irmãos. Eu não quero causar atrito com ninguém como foi. Eu quero que seja exatamente como foi o vídeo que eu gravei da Flor de Lis, explicando tudo o que aconteceu, tentando trazer a palavra de Deus e não o meu ponto de vista. O meu ponto de vista não vale nada.
O que vale é o que está na palavra. Se ela foi morta pelo marido, é porque o salário do pecado para ela foi a morte. Porque ao invés dela agarrar a vida com Jesus, ela preferiu a vida fora do seu convívio com seu marido, com outro homem. Amém? Para você que já é inscrito, continua compartilhando, compartilha esse vídeo. Para você que está passando pela primeira vez, se você sentir no seu coração de se inscrever, inscreva-se no canal. E é isso aí. Compartilha também com as outras pessoas. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentários, se houver comentários, podem comentar aqui, né, lá no YouTube. Daqui a pouco eu já vou editar esse vídeo. E, enfim, muito obrigado a todos. Deus abençoe. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.